E aí, Pedro, tudo bem? Professor Fábio, tudo bem com você? Tudo bom, tudo tranquilo. Convidado ilustre hoje, professor. Me sinto honrado com o seu aceite, com a sua participação. Eu é que Os... agradeço o convite, Pedro. Imagina, professor. O senhor sabe que é uma das pessoas importantes para mim na carreira docente, na carreira acadêmica, então, para mim, acaba sendo uma alegria ainda maior. Honra mesmo, assim, só isso que eu posso falar. E de um É, tema que o senhor conhece como poucos, né? A gente vai falar sobre ensino jurídico olhando para o direito empresarial. Se a gente for pensar no top of mind dos professores de direito comercial, acho que o seu nome é um dos primeiros a aparecer certamente. Então, a discussão ela vai ser muito bacana. Eu separei com base nas indicações dos alunos 8 perguntas que se dividem em 10 grandes temas olhando para o ensino jurídico. E a ideia é a gente abordar o ensino jurídico de forma crítica, sempre olhando para o direito empresarial. E uhum. eu tenho a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é uma pergunta que naquele nosso grupo de WhatsApp já foi tratado mais de uma vez. O senhor está no direito comercial como docente desde 82, salvo engano. Já é Desde bastante 82. tempo vinculado à Pontifícia Universidade Católica, professor titular já há muito tempo de direito comercial. A disciplina de direito comercial, ela ou é ame ou odeie. É difícil encontrar uma pessoa que vai ver o direito empresarial, o direito comercial e vai num share nem fede, não share nem fede. Isso é aquela coisa assim que tem emoção envolvida, para o bem ou para o mal. E também é considerado por muitos a disciplina mais difícil. Tem razão isso? E por que, que o direito comercial ele envolve tantas emoções, na sua opinião? Pedro, bom, de início eu queria reforçar aqui o agradecimento, participar da live, né, e cumprimentá-lo pelo seu trabalho aí na frente da Academy que você está criando. Eu acho que a gente Obrigado. precisa ocupar com enfim, os meios eletrônicos, as redes sociais, precisamos ocupá-las com qualidade, né? A gente Com vê certeza. muito conteúdo ruim Uhum. nas redes sociais, YouTube, né? E não adianta a gente querer dizer, não, então não presta atenção nisso, vamos ler Ponce de Miranda. Não adianta. Nós Não temos adianta. que ocupar esse espaço com qualidade e você certamente é um dos que está fazendo isso e eu queria cumprimentá-lo, né? Você Obrigado, tem toda a professor. razão. Você tem toda a razão, direito comercial, ninguém consegue ficar indiferente com o direito comercial, né? E alguns gostam, outros desgostam, acho que a maioria desgosta, né? E a maioria considera que é uma matéria difícil. E, e a gente até objetivamente a gente pode chegar a essa conclusão, né? A conclusão de que direito comercial é mais difícil que as outras matérias Uhum. jurídicas, né? Quando você pega aqueles números que a OAB publica dos exames nacionais, exame de ordem nacional, começou a publicar a partir do 11º, Uhum. em que eles fazem lá, demonstram o percentual de aproveitamento em cada disciplina por faculdade no país todo. Uhum. E é invariável, tá? 99% das vezes, a disciplina em que o profissional teve menos performance, em que acertou menos questões, é direito empresarial. Às vezes a gente pede para direito internacional, mas aqui e ali, na, 99% das vezes, direito internacional é o penúltimo e nós somos o último. E de fato, isso é um número, né? Isso é uma Uhum. medição. Né? É difícil a gente dizer que, diante desse dado, que direito comercial é uma matéria fácil. Ela é difícil mesmo. E eu diria que ela é difícil, Pedro, porque ela não é autossuficiente como muitas disciplinas jurídicas. Para Uhum. você ser um bom processualista, você só precisa ler livros de processo civil. Tá? Então, você lê livro de processo civil, estuda processo civil, conversa sobre processo civil, Uhum. é um bom processualista. Para você ser um bom tributarista, mesma coisa. Né? Agora, para ser um bom comercialista, né,
É, só a questão jurídica não é suficiente. Você tem que conhecer uma realidade, que é a realidade objeto de disciplina do direito Uhum. comercial, né? Que é uma realidade econômica, uma realidade comercial de uma Sim. organização, de uma empresa, né? Então, não adianta você falar, não vou estudar direito comercial, mas não quero entender o que é um balanço patrimonial. Não vai para adiante. Tem Sim. que entender o que é um balanço patrimonial. Você não vai ser contador, você não vai elaborar um balanço patrimonial, mas diante de um balanço patrimonial você precisa encontrar ali as informações que você precisa quando surge um conflito societário, por exemplo, uma dissolução parcial de sociedade limitada. Né? Sim. A mesma coisa um balanço de demonstração de resultado. Né? Se você vai discutir se o dividendo fixo mínimo foi ou não atendido, se o teu cliente teve o seu direito societário atendido ou não, Uhum. você precisa ir para o DRE, né, demonstração de resultado do Sim. exercício. Não, Não tem outro e a mesma jeito. coisa, não tem outro jeito, não tem para onde correr. Né? E a mesma coisa para entender os contratos. Né? Então, Uhum. você vai entender um contrato de hedge. Né? Você tem que entender o funcionamento de um mercado de futuro. É, Uhum. e é difícil mesmo. Né? Sim. Então, às vezes eu sinto lá, você fez referência a um grupo de WhatsApp, né? Isso é um grupo de WhatsApp fantástico, chama-se Ensinar Direito Comercial. Né? Cada dia ele cresce com mais um Uhum. professor de direito comercial, todos são administradores, eu estou no grupo de administradores, então eles vão acrescentando novos nomes, e é fantástico porque é um grupo já de mais de 200 membros, e o clima é absolutamente cordial. Isso deve ser Com um dos certeza. poucos grupos de WhatsApp com essa característica. Né? Nem grupo de E, família assim. não, nem grupo de Principalmente. família assim. E ali o quanto a gente não Uhum. aprende, ainda hoje você deve ter visto lá as Sim, sim. postagens daqueles instrumentos, achei valiosíssimos, de colegas nossos que fazem um caça-palavra, do Leandro lá, que Sim. usa literatura, né? Isso tudo hoje. Né? Então a gente está Uhum. sempre muito enriquecendo, sempre muito trocando ideias. Né? E lá a gente sente, eu sinto, enfim, alguns colegas gostariam que fosse diferente, gostaria que os alunos gostassem mais da nossa disciplina, que reclamassem menos das Isso. dificuldades, né? Mas não sei se isso a gente um dia vai conseguir, né? Eu tenho a impressão que direito comercial é realmente uma matéria difícil e poucos vão ter disposição em se interessar, arregaçar as mangas, ir atrás, aprofundar. Né? Claro, esses poucos serão recompensados, Repensado. recompensados, porque terão acesso a um conhecimento fantástico, uma O... compreensão de muitas coisas de como funciona a economia, a sociedade. Né? Uhum. Eu acho que há uma grande recompensa, Tem. claro, além de você, em termos profissionais, né? O que faz a diferença na competição entre os advogados é o conhecimento. Quem Sim. conhece mais consegue vender mais serviços no mercado, como Uhum. advogado. Né? E se você conhece algo que todos os advogados conhecem, né, a tendência é que esse seu serviço seja menos valorizado do que Sim. aquele outro que conhece o que poucos advogados conhecem. Né? Então, também nessa gratificação Uhum. econômica, para quem pensa só nisso aí, também é o caso de arregaçar as mangas e Estudar entender comercial. direito, estudar direito comercial, entender direito comercial. Isso que você falou, professor, é interessante, que tem a ver justamente com a minha segunda pergunta. Quando a gente olha para o direito comercial, ele impacta imediatamente na sociedade. Qualquer um dos âmbitos do direito comercial. Se a gente olhar, por exemplo, quebra de Brumadinho, a gente vai olhar os aspectos de direito empresarial, o efeito é imediato, seja em valor de ação, seja em responsabilidades administradores, do controlador e por aí vai. Várias Sim, o discussões. contrato de seguro. Sim, muita coisa, é Uhum, imediato. sim. Apesar disso, e aí tem tudo a ver com o grupo de WhatsApp, a gente percebe, e eu tenho curiosidade de olhar em diversas instituições, faculdades mais estruturadas, menos estruturadas, o programa de direito comercial e eventualmente material utilizado.
E muitas vezes a gente ainda está olhando o direito comercial como sendo algo estático, burocratizante e hermético. Que ele é um fim em si mesmo, quase que aquela ciência da junta comercial. Uhum. Como que você vê essa situação, se é algo alastrado pelo Brasil, que o Brasil inteiro enfrenta, e quem é o culpado por isso? É o aluno que eventualmente não se interessa, o professor que não moderniza, ou a gente vai falar OAB e MEC que são os responsáveis por isso? É uma questão de diversos lados aí, né? Então, acho que eu concordo com você que, por exemplo, a gente está falando sobre nada quando a gente dá uma aula de letra de câmbio, nota promissória, cheque. Estamos falando sobre nada. Né? Há 10 anos atrás, nota promissória era alguma coisa, cheque era uma coisa, mas hoje você dá uma aula sobre cheque, você está perdendo o tempo dos alunos que poderia ser aproveitado com algo que existe. Né? Então a gente está demorando um pouco para reagir, até porque essas mudanças são muito rápidas, como eu falei há pouco tempo atrás, tinha todo o sentido da aula sobre cheque. Né? E a gente então está nesse momento precisando, na matéria de títulos de crédito, reinventá-la completamente. Né? Eu estava muito tempo sem dar direito cambiário, mas esse semestre eu vou dar direito cambiário. Né? E eu falei para meus alunos, enfim, a gente usa aquela palavra propus para meus alunos, mas claro, impus, né? Impus aos meus alunos que eles serão cobaias de uma nova forma de abordar a questão do crédito comercial. Né? Então, não vou chamar de títulos de crédito, não vou chamar de direito cambiário, vou chamar de instrumentos creditícios do comércio, instrumentos creditícios do direito comercial. Né? E aí vamos ampliar e vamos falar do que existe, né? Duplicata eletrônica, títulos do agronegócio, as cédulas bancárias. Meio de pagamento, muita coisa interessante. Vamos falar, embora meio de pagamento, existe uma certa proximidade, mas não é. Não é propriamente. Meio de pagamento, um cartão de crédito, um cheque, não é propriamente um crédito. Sim. Né? Sim. No passado, o cheque até era usado, o cheque pré-datado era um crédito, né? Um sórgão de crédito. Mas, mas a sua vocação inicial é meio de pagamento, assim como a moeda, a criptomoeda. Então, eu até vou incluir uma discussão sobre os meios de pagamento, sistemas de pagamento. É uma discussão muito interessante. Hoje em dia, nós vamos passar por uma revolução enorme aí em novembro desse ano, né? Com o Pix. Né? Sim. Que, enfim, é um meio de pagamento QR Code. Enfim, hoje, para fazer uma transferência, a gente precisa do CPF, número do banco, a agência, número da conta. Né? E bastou errar um zerozinho ali, volta, já era. Não valeu nada. Tal, né? E mais, as transferências de hoje só fazem no horário bancário. Né? Então, o Pix vai permitir, cada um vai ter um QR Code aí, enfim, você não. Eu passo o meu QR Code e você, o dinheiro está na minha conta. Né? Então, não vai possibilitar você fazer pagamentos para, enfim, vai no restaurante, vai no local, compra alguma coisa. Então, vai acabar o cartão de crédito, cartão de débito, TED, DOC, não sei porque ele existe, mas enfim, vai acabar tudo isso. E é um meio de pagamento que vai, enfim, o cheque mesmo que não vai ter mesmo. Né? E tem inclusive uma live no seu canal, no seu perfil, professor, sobre esse estudo de como vai funcionar a disciplina que você vai ministrar de título de crédito, né? É verdade, foi o bate-papo que eu tive com os alunos na terça-feira. Aliás, eu preciso pagar, ainda bem que você me lembrou. Porque, na verdade, as minhas aulas são de lives no Instagram, nesse período de isolamento, mas são aulas. Eu quero que elas sejam tão efêmeras quanto uma aula presencial. Então, por isso, elas não vão ficar gravadas. Diferente do sextor comercialista, que é um material riquíssimo aí que eu quero deixar sempre à disposição. Sim, super bacana. No perfil. Né? Inclusive, a professora Ana Frazão vai ter amanhã a live com ela. Amanhã Ana Frazão. A Ana Frazão foi a primeira com quem eu fiz o sextor comercialista lá em maio. Né? Mas vamos até falar disso amanhã.
Era um momento em que as lives, o máximo que você conseguia era deixar 24 horas no ar, depois Uhum. desaparecia, né? O IGTV você tinha que filmar todo o conteúdo Sim, de uma hora para poder postar no IGTV. Claro, aí o nosso aparelho explode, né? Porque não cabe sim, tanto filme, com né? certeza. E foi exatamente na semana da Ana, 2, 3 dias depois, antes do segundo sextou, que o Instagram mudou e possibilitou o IGTV imediato, assim que acaba a live. Então eu Uhum. falei para Ana, precisamos fazer de novo, né? Não está certo Não, com todo mundo certeza. ter a gravação e você Eu, não. eu, eu vi o primeiro Sextou, foi muito bacana. O lado bom é que Foi, agora vai ter um novo para quem não acompanhou, poder acompanhar e pois vai ficar é. depois salvo, né? Sim, Pô, sim, aí muito fica bacana. lá. Eu não podia deixar de ter esse registro. Claro que igual não vai ser, né? As Uhum. perguntas são as mesmas, mas enriquecemos com outras formas. Vai ser muito bacana o sexto de amanhã. Professor, você falou do título de crédito, né? Que eu acho que é a matéria que eu olho assim, enquanto professor, os alunos perguntam, não quer dar aula de título de crédito? Eu falo, não. Eu prefiro dar aula de internacional, que existe tanto quanto título de crédito. Aí eu já brinco um pouco assim Essa é e boa, tudo essa é mais. boa. E tudo mais. Aí, mas para a gente começar a falar sobre ensino jurídico de forma bem institucional, estrutural, se o direito comercial tem título de crédito, que é aquela coisa que é importante, precisa ser reinventada e tratada de outra forma, o que seria o título de crédito do ensino jurídico, na sua opinião? Aquela coisa que é importante, mas tem que ser revisto, tratado de outra forma para melhorar. É, é. Eu acho, Pedro, não sei se eu vou conseguir responder bem a sua questão, mas eu vou fazer uma reflexão um pouco mais ampla Uhum, aí. Falo um pouco do meu momento como professor, um pouco de como eu vejo o ensino, porque eu vou fazer 40 anos de magistério, né? Eu já vi algumas coisas acontecendo aí ao longo desses 40 anos. uhum, Eu já tentei fazer muita mudança, né? uhum, E algumas consegui, outras não consegui, né? Mas o fato é que eu decidi, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, né, decidi sair do pós-graduação, sair do mestrado, sair do doutorado. Eu só vou ficar na graduação. Eu sou um professor de graduação. Por uhum, que, por que essa decisão? Né? Porque hoje você tem um sistema de controle do pós-graduação, tem que ter, tal, que é feito pela CAPES, né? Mas que engessa o uhum, conhecimento jurídico num escaninho que eu acho que ele não cabe ali. Né? O que eu estou querendo dizer de uma forma mais concreta? Né? O nosso conhecimento não é científico, não é e não vai ser científico. uhum, Né? Um conhecimento científico é um conhecimento reprodutível. Eu falo alguma coisa e qualquer pessoa que tenha a mesma especialidade que eu consegue chegar à mesma conclusão reproduzindo a minha experiência. Né? uhum, Isso é absolutamente impossível no direito. Não tem assim, eu dizer que, sei lá, o prazo de prescrição da duplicata é 3 anos. E alguém, então, vai refazer essa experiência de algum jeito, chegar, não, vai que é 3 anos mesmo. Ou não, olha lá, errou, eu cheguei a um momento em que o prazo é 2 anos. Não existe. Então, não é uhum, ciência. É um outro tipo de conhecimento. Agora, as humanidades viveram nos últimos 200 anos, né, um complexo de inferioridade em relação à ciência, em relação à física, né? Porque as uhum, humanidades não conseguem chegar em conceitos tão rigorosos quanto uhum, física, química, biologia. E aí, então, fica querendo ser ciência. Então, a CAPES, ela pensa o pós-graduação em Direito como um conhecimento científico, como produção de conhecimento científico. E, claro, só em função disso, a gente faz um montão de coisa no pós-graduação que uhum, eu não vejo sentido nenhum. Então, larguei o pós-graduação, não quero mais orientar uhum, mestrado, não quero mais orientar doutorado, não quero mais dar aula de pós-graduação, enquanto estivermos esse caminho em que ou o direito vira uma ciência, ou então eu perco pontos ali uhum, na avaliação. Né? E o projeto de pesquisa que eu estava fazendo, aí veio um pouco a pandemia, mexeu um pouco nesse meu cronograma. Né? Eu estou, através do SEG, né, do Ulloa uhum, Coelho Estudos Jurídicos,
Eu estou pesquisando quais são as novas formas de transmissão de conhecimento jurídico. Eu estou convencido que o texto escrito já, já não é a forma mais importante de transmissão de conhecimento jurídico. E veja, eu não estou falando no texto escrito no papel. Estou falando do texto escrito no papel, na tela de um computador, no e-book. O texto escrito já não é mais a forma utilizada pelos nossos alunos para ter acesso à informação, né? As pessoas, os nossos alunos, os melhores ainda dão lá uma lida em algum livro, mas preparam-se, há pessoas que se preparam para concursos públicos, para as provas, para os exames, buscando informação no YouTube. Ou seja, a forma é a forma audiovisual. Sim. Então, o Sérgio, o Lioa Coelho Estudos Jurídicos, é, na verdade, um grande laboratório dessa nova forma que eu estou identificando de transmissão de conhecimento jurídico, audiovisual. Né? E eu quero pesquisar essa forma. Agora, tenta enquadrar essa pesquisa nas linhas de pesquisas da CAPES, não cabe lugar nenhum. Né? Então, quer saber? Enfim, vou dar aula na graduação, onde eu gosto, eu me sinto sempre muito à vontade, muito feliz de estar tratando com os alunos da graduação. Eu sou um professor que não reprova ninguém. Para mim, quer assistir aula, assiste. Não quer assistir, vai fazer algo melhor da vida. Eu não estou lá para ficar pageando marmanjo, né? Tá lá, sim, eu tenho algo para oferecer, que é, enfim, uma série de reflexões que a gente pode fazer lá em conjunto em sala de aula. Quem quer refletir junto, bem-vindo. Quem não quer refletir, por favor, ocupe o seu tempo dessa vida que é muito curta com algo mais interessante. Vai tomar um chopp, vai sei lá o quê. Né? Então, para mim, não exige presença, não exige. Minhas provas são as mais simplesinhas do mundo, super fáceis. Todo mundo tinha 9, 10 e vou continuar sendo assim. Eu não acredito também em avaliação. É um momento de prazer, né? É um momento de prazer a docência. Um momento de prazer. O conhecimento é uma coisa muito gostosa. Agregar conhecimento é muito gostoso. Agora, eu tenho que conferir se o aluno agregou, não agregou esse conhecimento, aquele outro. Eu sou o pior professor do mundo quando se trata de avaliar alunos. Eu não sei avaliar, não quero avaliar, não vejo sentido de avaliar. Então, aquilo lá para mim é tudo uma formalidade que tem que ser cumprida. Né? Você vai estar dizendo que pessoas que deveriam ter um conhecimento de direito comercial, na verdade não tem direito comercial, quando você aprova alguém que não fez. O conhecimento só é verdadeiro quando você introjeta, quando você estuda para a prova, quando os alunos não colam. Fica tão. É tudo meio formal demais para o meu gosto. Né? Sim. Mas eu não sei, acho que eu não respondi a sua pergunta, né? Eu fui falando. Não, respondeu, mas e já começou a tratar da próxima. Que eu já até imagino para que lado que vai. Quando a gente olha para a estrutura de faculdade de direito no Brasil, sejam elas com maior ou menor estrutura, o professor ele é multifuncional. O professor ele dá aula, ele pesquisa, ele orienta, ele também se exige dele às vezes ocupar um cargo administrativo. Ele é multifuncional. Não tem praticamente no Brasil, são poucos os casos, que você fala assim, não, você é só professor. Você é só pesquisador. Vem o pacote junto. Pela sua experiência em quase 40 anos de docência, isso é bom para o ensino jurídico ou é ruim para o ensino jurídico? Que outros países, como os Estados Unidos, você tem a carreira de pesquisador. Quem é administrador acadêmico é administrador acadêmico. Ele não é um pouco de cada coisa. Como você vê isso, professor? É a nossa realidade, uma realidade de um país subdesenvolvido, essa expressão foi durante algum tempo substituído por país em desenvolvimento, só para não ficar tão mal, né? Mas é um país periférico do sistema capitalista, né? Então nós não temos condições de sustentar ainda como os Estados Unidos têm, pessoas que só pesquisam, pessoas que só lecionam, pessoas que só administram as instituições. Aos poucos a gente vai indo lá, a gente vai vendo isso aqui ou ali acontecendo, essas especializações, né? Mas eu acho que é ruim o atual sistema de professora
O professor pode ser um excelente didata, né? Não saber pesquisar, ser um péssimo pesquisador e ser um administrador horroroso lá, mas tanto ele é chefe de departamento. É ruim, é ruim. Eu concordo Sim. com você que é ruim. Mas a gente precisaria enriquecer um pouco. A gente tem tantas outras carências, né, o Brasil, né, que vem na frente dessas aí. Né? Um assunto relacionado a esse é se o professor de direito, né, que ocupa, enfim, que seja especializado só um acadêmico, seja só professor, só pesquisador, se ele seria melhor que o modelo atual, em que a maioria dos professores de direito são também, eles além da aula, eles trabalham, né? Eles são também, são também advogados, juízes, promotores, enfim, eles têm uma atividade profissional. A minha resposta é de que eu gosto mais desse modelo atual, misto aí, ou, enfim, em que se soma teoria e prática. Né? Uma coisa alimenta a outra. Né? Eu acho que o bom professor de direito comercial necessariamente ou é um advogado da área, ou é um juiz que, enfim, lida com jurisdição em questões comerciais, né? Um professor que fique só estudando, lendo. Né? Me parece que ele não dá conta do recado tão bem quanto dá um professor que tem a vivência prática. Né? Agora, isso é direito, né? Talvez medicina seja assim também, talvez engenharia, sei lá. Mas direito, certamente, na minha opinião, fica enriquecido quando você não tem um acadêmico puro, né? Quando você tem um acadêmico que é também um profissional. Né? E nisso vai mais aqueles que acham que aqueles que têm opinião contrária a mim, enfim, que acham que o objetivo é chegar no momento em que você tenha aquele que é só docente de direito, só pesquisador do direito, tá? Sem a vivência prática, né? São as pessoas que acreditam que o direito é uma ciência. Então, a nossa divergência está na base. Né? Então, eu que considero que o nosso conhecimento é um conhecimento tecnológico, retórico, não científico, né? Existem muitos desdobramentos a partir daí. Quem acha que isso aqui que a gente conhece é ciência, e tem outros tantos desdobramentos. Então, a gente não tem que discutir os desdobramentos, tem que discutir o ponto de partida. Né? E, professores, daí já encadeia com a próxima pergunta. A gente está indo na ordem que eu tinha preparado, a gente nem conversou antes. Eu tô antecipando essas perguntas, aí tá muito bem estruturado a entrevista. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo justamente nisso. O professor Fábio Lior, para quem não sabe, além de professor, escritor, doutrinador, ele também tem uma advocacia voltada, principalmente uma advocacia de parecer, que é um lado da advocacia muito bonito, que me agrada muito. Quando eu pego, por exemplo, o meu perfil, que é um perfil mais acadêmico, apesar de eu advogar, eu já me deparei algumas vezes na minha vida com o Ramon não é acadêmico demais para uma determinada questão. Você acredita nisso, professor, de ser acadêmico demais? E como que você vê isso na sua experiência? Não acredito. Ser acadêmico demais, não. A menos que estejam pensando em cometer um crime, né? Aí, em vez de falar fulano não comete crime, fala ele é acadêmico demais. Deve ser isso, que aí, enfim, deve ser isso. Eu não consigo entender como é que alguém é acadêmico demais. Né? Talvez assim, ele está afastado da realidade, ele não consegue entender as coisas como elas são de verdade e tal. Aí o acadêmico e o prático, eles têm que estar juntos. Não tem sentido você falar na academia de algo que não existe na prática. E na prática, a academia, o que você fala na academia só vai ser relevante se também, né, for casado, uma coisa com a outra. Né? Então, eu acho, se alguém dissesse isso de mim, é acadêmico demais, eu não entenderia onde o cara quer chegar. Né? E você, professor, também teve uma experiência logo no início da carreira como procurador municipal, né? Como você vê ser professor de direito comercial e procurador municipal? Como que foi a experiência? Então, na verdade, quando eu
me formei, eu montei um escritório com 2 colegas de turma, né? Fui contratado na PUC logo imediatamente, a minha formatura, eu já tive lá um contrato de assistente em filosofia do direito, né? E fiz um concurso e passei no concurso da prefeitura, procurador municipal, fui lá, teve um concurso lá, fiquei entre os primeiros colocados e assumi. E, é claro, mas o que eu queria mesmo era a carreira acadêmica, né? E logo eu percebi, a advocacia, você sabe, é muito absorvente, né? E eu percebi que não ia ter espaço para essas 3 coisas, né? Escritório, prefeitura e carreira acadêmica, não ia dar certo nenhuma das 3 se eu tentasse as 3, né? Aí, como eu queria fazer a carreira acadêmica mesmo, né, queria fazer mestrado, doutorado, livre docência, publicar livros, me dedicar. Esse era o meu objetivo lá, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, né? Aí eu logo, fiquei um ano e meio naquele escritório que eu havia montado com um colega de turma, lá eu falei, olha, tô saindo, né? Eu vou lá a prefeitura, né, me permitia, pelas regras do meu concurso, me permitia eu ter dedicação exclusiva ou não, né? Eu estava sem dedicação exclusiva para ter o escritório e eu saí do escritório, entrei na dedicação exclusiva para investir na minha carreira acadêmica, né? Porque o cargo de procurador da prefeitura, eu estava lotado em mandado de segurança, então não tinha audiência, não tem dilação probatória, né? É pura tese, teoria e tal, né? Eu sempre gostei de direito administrativo, aliás, eu sempre gostei de muitas coisas de direito comercial, mas direito administrativo é uma das partes de que eu gosto muito, né? E trabalhava, então, com muito prazer na prefeitura e tinha condições de aí me dedicar à carreira acadêmica, diferentemente se eu tivesse optado por ficar advogado e professor. Aí o escritório vai absorvendo a gente, não adianta você chegar para o cliente e falar, olha, esse assunto realmente, uma liminar, precisamos caçar hoje à noite, só que eu tenho que dar aula agora, então, desculpa. Não adianta, você está fora do mercado, né? Você está no mercado da advocacia, o cliente tem que estar em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, né? Aí eu saí do escritório, fiquei só com prefeitura e PUC, mas sempre pensando, bom, lá na frente eu saio da prefeitura e volto a advogar, né? Aí em direito comercial, que é o que eu mais gosto, né? E foi o que aconteceu. Depois de 14 anos, né, eu já estava com a carreira acadêmica quase concluída, já ia fazer professor titular, né, faltava mais 1 ou 2 anos para eu poder fazer. Aí eu pedi exoneração da Procuradoria Municipal e entrei e fui advogado, né? E aí eu fiz uma advocacia que envolvia contencioso e consultivo durante uns 3 anos, de 1996, olha, até 1999, né? Em 99 eu decidi que eu não ia fazer mais contencioso, né? Fiquei só com advocacia consultiva e começava a fazer 1, 2 pareceres por ano, lá naquela época. A demanda de pareceres foi aumentando. Em 2005, aí eu decidi que só ia fazer pareceres, né? Que não ia fazer mais advocacia nem consultiva, né? E desde 2005 é isso que é. Meu dia a dia é a elaboração de pareceres jurídicos, né? Na área do direito comercial, evidentemente, né? Mas foi muito importante a experiência que eu tive de 96 até 2005, não tanto do contencioso, mas a experiência, né, do consultivo. Participei de operações societárias, de negociação de acordos de acionistas, de definição, uma coisa que eu gostava muito, definição de estratégia no enfrentamento de um conflito societário que estava se aproximando, né? Então foi uma vivência aí de 9 anos, em que eu fiz muita coisa na área consultiva que me deixou bastante gratificado, né? Mas, claro, parecer é a atividade que mais combina com o meu modo de ser, né? Porque com o parecer você tem um compromisso com
de prazo com quem você foi contratado, enfim, eu tenho que entregar o parecer até o dia tal, né? Mas eu tenho muita liberdade de organizar minha agenda e colocar na agenda, e colocar, enfim, no meu dia a dia aquilo que eu gosto, enfim, Uhum. de magistério, escrever livros. Né? Sabe que eu escrevi um Bacana. livro agora durante a quarentena, né? Ah, é? Foi. Sobre o quê? Há muito tempo eu pensava em escrever um livro explicando o direito para o público não jurídico. Muito tempo eu pensava Bacana. nisso, nesse projeto. E aí, no carnaval desse ano, né, fui passar o carnaval com a minha mulher, minha filha, o namorado dela, nós fomos para um hotel na Bahia e tal. E, enfim, naquele momento, cada um pegava o seu livro para dar uma lida, né? Eu pegava o celular e comecei a escrever o livro. Né? Eu nem sabia direito o plano, como é que seria. Uhum. Mas logo em seguida veio o isolamento social, né? E isso me deu um certo tempo na agenda para eu avançar no livro. Né? E em Uhum. meados de julho eu estava com o livro pronto. Né? Agora eu estou conversando com algumas editoras, vamos ver aí. O título é Biografia Não Autorizada do Direito. Legal, legal. Gostou? Gostei. Eu também estou produzindo um na quarentena. É bem Me diferente, conta. assim. É Ah, sobre direito geek. É direito o quê? basicamente, não tem Ah, direito, direito direito geek. geek. Não tem Olha que direito de cinema. interessante. São discussões jurídicas tendo por trás o mundo O geek. universo geek. É coisa de nerd. Muito interessante. Eu Muito escrevi interessante. se o Kamehameha do Goku poderia ser patenteado. Aí é uma Bem coletânea e tem interessante. gente que está escrevendo se o Hulk poderia ser responsabilizado pelos danos que ele causa. Esse tipo de coisa, assim. E o Tá doutorado certo. também eu dei uma repaginada para ver se publica agora. Não, mas é super Tá certo. legal. A Qual foi pandemia seu ela tema de trouxe um. doutorado, Pedro? O meu tema foi a possibilidade de considerar alguns bens da companhia, em situações específicas, bens comuns, commons, de acordo com a tese da Elinor Ostrom. Interessante, interessante. Saindo, eu lhe entrego Ah, presencialmente ou virtualmente vou um, ler, um vou ler com o maior exemplar. prazer. Vou ler com o maior prazer. Então a pandemia trouxe um ócio criativo, É, acima de tudo, e novas coisas também. E justamente esse tema que eu separei para essa nossa segunda metade de conversa, que é pandemia e ensino. Porque mudou muita coisa. A gente antecipou 5, 10 anos uma discussão que poderia, que talvez nem viesse, é. envolvendo ensino virtual. E eu queria entender de você, professor, como que você vê essa migração do presencial para o virtual, que a gente no início, no geral, o Brasil fez de um jeito no direito meio torto, né? Que não era nem um EAD, não É. era um ensino remoto, era uma transposição do presencial para o virtual sem adaptação nenhuma. Pois Como é. você vê isso? Pois é, a gente foi pego de surpresa. Tivemos que nos reinventar todos, professores e alunos, né? Enfim, né? E nos adaptarmos com essas novas tecnologias. Eu não tenho usado esses aplicativos de reunião, né? Porque Uhum, alguns colegas meus têm dito, inclusive, que tipo Zoom, Google Meet e tal, tem alguns que os alunos lá põem lá a câmera e o microfone desligado, né? E aí você fica falando, dando aula para um montão de ícones de câmeras e microfone desligado, com toda certeza não estão nem aí, né? Então, não estão na sala, né? uhum, Então, fica aquele negócio de falso. Ah, vamos fazer de conta que eu dou aula, o outro faz de conta que está aprendendo, e isso não é comigo. Né? uhum, O que eu estabeleci, o método que eu tenho utilizado, tem sido de fazer o que eu chamo de live aulas, né? Então, ou seja, numa live aqui no Instagram, né? uhum, É, com acesso a qualquer pessoa, né? Todo mundo, qualquer um que me siga no Instagram, é uma conta aberta, né? A conta do SEG, é uma conta aberta, uhum, qualquer um pode ir lá assistir a aula, e eu desligo esses comentários aí, porque só dispersam, né? Aí eu dou a aula, e aí demora uma hora, né? E aí, na meia uhum, hora seguinte, eu tenho um grupo de WhatsApp com os alunos, onde a uhum. gente tira as dúvidas, aprofunda. Eu acho que alguns alunos reclamam, né? Porque acho que eles preferiam estar lá atrás do íconezinho da câmera com a Uhum. barra e do microfone com a barra.
Uhum. Mas a maioria, a grande maioria, isso aí até fizemos uma enquete, né? A Uhum. grande maioria gosta desse formato e é o formato que a gente vai fazer nesse segundo semestre, apesar da contrariedade de um ou outro aluno, né? E, vo- Mas eu acho que tá bom, eu acho que é legal, porque até inclusive outras pessoas têm acesso a esse uhum. conteúdo. Eu sei de alguns Sim. colegas meus que estão que começam a aula deles mostrando a minha live, e depois em seguida discute em cima das informações. Então, é, Uhum. tem sido muito interessante. Inclusive, a gente teve alguns momentos que um invadiu a aula do outro, né? Então teve a professora Winnie, da Unifor, Uhum. lá do Ceará, ela me convidou, e convidou outros colegas também. A gente entrava na aula para Na aula. a respeito disso, né? Isso surgiu com uma ideia. Ela estava falando sobre um posicionamento de um colega nosso, o André Santa Cruz, né, que está fazendo um Uhum. trabalho excelente, Lá no primeira Drey. como diretor do Drey, fantástico, Sim. uma revolução. Mas o INE estava falando em aula, de acordo com o professor André, isso, aquilo outro, surgiu uma dúvida. Um momentinho. Ligou pro André, entra aí no ar. Aí ele entrou, e aí ela gostou do formato, né? E aí convidou algumas pessoas, a mim também, para fazer invadir a aula dela Uhum. ali para falar de temas jurídicos, enfim. Né? Então, são muitas experiências muito interessantes, né? Sim. Que nós somos obrigados, né? Isso que a gente foi obrigado a se reinventar de uma hora para outra, né? A gente tem descoberto possibilidades que, enfim, não estavam no nosso radar mesmo, né? Pedro, eu não sei se eu vou querer voltar para a aula presencial, viu? Eu estou com Era essa muita a pergunta dúvida. que eu ia fazer. Se você vê É, compatibilidade do direito com o virtual e com o se você remoto, vê né? Vamos usar a perda palavra com o remoto aí. remoto, com o Com o remoto, remoto. e se você vê perda com o remoto. E tem muitas pessoas que falam, a qualidade não é a mesma. Eu acho que a experiência não é a mesma, mas a qualidade, sim. Tá aí uma coisa que eu não vou poder responder, Pedro, porque como eu não avalio meus alunos, então não sei se eles aprendem mais, aprendem menos. Sei lá, se vira, meu. Não, que é um Eu, problema eu me também que virei, você se vira, Pedro, cada um se vira, não é? Dependendo de no, no, professor, explicar as no coisas. Brasil, no direito, a gente não tem assurance of learning, AOL, para você ver se o aluno realmente está aprendendo. É uma avaliação que avalia o que você quer, né? Então tem vários É, problemas aí no meio do caminho para verificar. Então você é. acredita que voltando para o normal, a gente talvez tenha uma readaptação do ensino como um todo? Sabe do que eu tenho mais sentido falta enfim, do Uhum, isolamento social? Do corredor da universidade. Eu estou convencido que no corredor da universidade acontecem coisas muito mais importantes que na sala de aula. uhum, É aquele momento em que você encontra um aluno que está querendo fazer uma iniciação científica, e você começa a conversar um pouco sobre o tema. Não, eu não aceito, mas sempre eu converso um pouco sobre o tema. Eu já não tenho orientou mais muita interesse em gente. orientar mais nada. Eu não quero mais orientar em iniciação científica, mestrado, doutorado, TCC, mas Uhum. eu sempre, mesmo já desertando lá de cara, olha, não vou orientar, os melhores, para te orientar, eu indico fulano, mas me fala um pouco. E eu sempre converso ali, né? Uhum. No corredor acontecem coisas que eu só fui perceber quando me faltou o corredor, né? Tanto Uhum. que quando voltar, claro, falei brincando que eu vou ter dificuldade de voltar para a aula presencial, mas quando voltar, eu quero ver se eu exploro mais esse negócio do corredor, porque eu tenho uma aula no primeiro horário, depois tenho uma aula no último horário e fica lá uma horinha, que eu Intervalinho. fico, um intervalinho, que eu fico lá na sala dos professores, aquilo é mais chato que dói, tudo, nas mesmas piadas de 40 anos. Eu vou aproveitar esses horáriozinhos, né? Eu vou sair para fora, vou ficar lá no corredor tentando puxar assunto com quem está disposto a conversar, que quer conversar sobre a O, vida, né? o, Conversar sobre o direito corredor constitucional traz também. o corredor é a experiência acadêmica, né? É onde acontecem as coisas mesmo. Na porta da universidade, do prédio. Faz falta. Exatamente. E eu tenho a impressão que os alunos devem estar sentindo,
pensando eu como estudante, né? Falta também do corredor, né? Porque a Uhum. aula está lá, bem ou mal, o professor aparece, fica lá falando aquelas coisas que eu tenho que aprender, né? Mas depois saindo, encontrar um fulano, encontrar um Beltrano, aquela vivência, eu fiz muito movimento Uhum. estudantil, eu tive enfim, eu não saía da universidade, né? Ia cedo, Uhum. voltava à noite para casa para dormir, né? Porque Uhum. ficava o tempo todo na PUC, estudava lá e era realmente vivia adorava aquele clima Uhum. universitário e tal. E eu tenho a impressão que os alunos devem estar sentindo mais, né, isso, né, Uhum. a falta do corredor do que nós professores, né? Mas deu falar, não, meu, precisamos valorizar isso. Isso é muito mais importante do que esse negócio medieval, né? Porque a sala de aula foi inventada na Idade Média, né? Em Bolonha, no século XI. Alguém que sabe fica ali falando, os que não sabem anotando, depois o que sabe pergunta, eu quero, não sei o que. Aí tem que responder a Uhum. resposta que eu considero. Sim. Não acontece mais nada na sala de aula, Uhum. né? Uhum. Você acredita, professor, que o ensino remoto ele trouxe a necessidade dos professores desenvolverem outras habilidades? Não só a questão tecnológica, mas o professor de antigamente é outro, o que se É, é, deseja. é. Pedro, sim. Primeiro tem a parte tecnológica aí, né? Uma coisa é falar ao vivo numa sala de aula, vendo alunos com qual você interage, olho no olho. Você vai sentindo se a tua aula está indo bem, não está indo bem, se você Uhum. precisa voltar um pouco. Quantas vezes você está lá e de repente você solta um conceito e percebe que ninguém entendeu, né? Aí você não, retoma, faz, os alunos não precisam perguntar a dúvida, você mesmo percebe e faz. Isso Uhum. não tem na via remota, né? Ou tem, quem precisa alguém apertar um botãozinho com a mãozinha, né? Então, além de aprender o aplicativo em si, como liga, desliga, essas coisas, que é um aprendizado, Uhum. né? Você tem que aprender a falar para esse meio audiovisual, né? Uhum. Eu, como já estava fazendo pesquisas desse meio no SEG, né, tenho a impressão que não tive tanta dificuldade de, Para de olhar para a adaptação. câmera. Uhum. Mas foi uma habilidade que tinha que aprender, né? Uhum. E então tem isso, e a mesma forma da apresentação da matéria, né? Uma forma mais estruturada, objetiva, não dá para tanto você pegar, Uhum. deixa eu ver mesmo como é que é isso aqui. Um momentinho, pessoal, deixa eu procurar ler aqui. Isso no ambiente presencial está tudo bem, tudo certo, é um momento enfim, um olha para o Uhum. outro, fala, você pega, tá aqui, o artigo tal, pá, e aí lê. No meio virtual, a pessoa desliga, claro, Sim. né? Vai ver o TikTok, qual é a última lá da Charlie, não sei o quê. Natural, né? Não dá, não estamos falando Sim. de super-homens, né? Estamos falando de seres humanos. E Né? a gente e o quanto tempo dura uma hora, né? Uma hora antes no presencial passava rápido. Uma Rápido, hora né? agora no virtual, no remoto é muito tempo, é muito conteúdo que Sim, cabe em uma hora. sim, Muda sim, muita sim, coisa sim. também. O poder de É. síntese, o poder de entreter. E Uhum. veja, você tem o mesmo conteúdo que antes você conseguia dar em 16 aulas, né, digamos assim, semanais, né, aulas de 1 hora e meia, tudo. Quando você está no remoto, você não precisa de 16, você consegue dar conta disso com 12, né? Então, realmente, Sim. você também não vai ficar enrolando. São desafios, são desafios. A gente tem que trazer mais conteúdo. E na aula, às Uhum. vezes, você tem assim você sente que a coisa está. Bom, pessoal, vamos recuperar não sei o quê. Né? E aí você repete. Uhum. É, é, Agora, dizem que aí, na verdade, você não vai ter uma substituição completa do presencial pelo remoto. Né? Você vai ter uma combinação dos dois recursos. Ninguém sabe direito Sim. como O vai que que vai ser, ser? né? Ou o que vai Com ser. certeza. Né? Agora, se Uhum. eles falarem assim, olha, eu tenho que ir para a PUC só para ficar no corredor batendo papo, e quando for a hora da aula, eu vou para uma sala lá e fico falando para a câmera, vou estar gostando. Boa, boa. Professor, a pergunta que eu tenho agora
e que a gente já está caminhando para os 5, 10 minutos finais, é uma pergunta que eu lhe fiz. Não sei se o senhor vai Tá? se lembrar, tem uns 3, 4 anos no seu escritório. Eu tinha acabado de Olha, defender o mestrado, aí eu acho que eu fui entregar o livro decorrente do mestrado, e aí eu perguntei, eu falei assim, professor, tem interesse em iniciar carreira acadêmica, e foi engraçado que foi antes de ter o concurso do Mackenzie, assim, nem sabia que ia ter o tá. concurso. Aí Aham. eles acabaram me aceitando, vai entender o que eles viram, né? É, Ah, tenho certeza que eles viram muita coisa. que recomendação você daria para quem quer iniciar carreira acadêmica e carreira docente? Que o que a gente mais encontra são alunos que têm vontade de ser professor. Uhum, uhum. E os conselhos que você me deu, professor, foram valiosíssimos. Por isso que eu decidi, vou fazer a mesma pergunta. Espero dar os mesmos conselhos, porque eu não estou lembrado do que eu te falei naquela época, mas o que eu Vamos ver. penso hoje. O que eu penso hoje talvez seja a mesma coisa. 3 anos atrás, acho que vai ser a mesma coisa. Né? É, quando eu comecei, 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, você podia, só estando matriculado no mestrado, dar aula numa faculdade de primeira linha. Né? Eu comecei a dar aula na PUC assim que eu me formei, só porque eu estava, assim que eu me formei, eu também me matriculei no mestrado, e isso era Uhum. suficiente para ser contratado. Hoje não é assim. Hoje a contratação você precisa ter o título de mestre, quando não, o título de doutor. Os últimos concursos que a gente fez na PUC para direito comercial, não era obrigatório ser doutor, mas só passou quem tinha o título de doutor, né? Porque Então, é mais uhum. tempo, é mais experiência, é mais título. Então, na hora da pontuação, se deu melhor no Pesa concurso, mais. então pesa mais, só aprovamos doutores, eu acho ótimo. Acho que, enfim, são colegas hoje que dão aula lá, estão lá na equipe, que contribuem muito com a equipe. Né? Então, Uhum. diante disso, o que você tem que fazer é dedicar-se ao pós-graduação. Né? Mesmo o pós-graduação de hoje é muito mais trabalhoso, muito mais trabalhoso, do que o pós-graduação de quase 40 anos atrás. Né? Você tem que ter a linha de pesquisa, você tem que produzir, você tem que publicar em revistas qualificadas. Então, quer ser docente? Formou-se, vai primeiro cuidar do seu pós-graduação. Fazer uma Uhum. excelente pós-graduação, tá? Com muita dedicação. Tá? Essa é a dica. E ao mesmo tempo, isso já pode vir, não precisa ser logo de cara, mas ao mesmo tempo, assim que possível, começar a ter um pouco mais de traquejo de sala de aula. Então, Uhum. sempre lá, aparecer, convite para falar numa palestra, numa reunião da OAB, não sei, vai Uhum. E aceitando, vai. vai pegando, vai fazendo. Né? Não vai, mas será? Vai metendo as caras. Né? Você Uhum. tem que também pegar traquejo de falar em público. Né? Agora, tudo isso vale para antes da pandemia. Né? Depois da pandemia, tudo está em suspenso. Ninguém será, que, sabe de nada, né? será que vai valer alguma coisa tudo isso daqui a pouco? O Mackenzie Para fez. que ter traquejo de falar em público, né? Agora só fala mesmo por telefone, sei lá. O Mackenzie ele fez concurso agora. Um dos requisitos do edital era conhecimento em tecnologia. Tá certo, tá certo. Para o Talvez professor seja de direito. uma boa. Daquela tecnologia você vai na vida, né? Você vai aprendendo na A vida vida aí. te ensina, né? Nada que uma pesquisa no Google e no YouTube não te ajude aí. E um É pouco de boa aqui que você vontade. aperta. Aqui que você aperta o botãozinho. Tá Uhum. certo. Mas foram as mesmas Mas acho que seria orientações, isso. Olha, professor. Foram as mesmas estudar orientações. bastante, fazer um. Foi a mesma, foi o que eu te falei? Foram as mesmas. Beleza. Pós-graduação, o título de doutorado ser muito importante e não perder oportunidade. Se tiver É, oportunidade de ir lá, falar, aproveita. Ah, mas é longe, é, vai. Porque é, eventualmente é. disso pode surgir uma oportunidade também. Não Não, fechar no mínimo portas. você Uhum. treina, né, para o Treina momento em pra que, lá, né? claro, para ir dar aula numa universidade de primeira linha, como você já está dando, tal, realmente você precisa estar avançado no pós-graduação, Uhum. doutorado ou quase isso, tal. Sim. Não vejo como ter outros atalhos. Claro, para outras universidades, outros cursos, às vezes cursos preparatórios para a OAB, etc. Uhum. E, claro, basta você convencer o dono do curso que você
é um bom comunicador. Sim, E vale a pena também, surgindo com é para certeza. fazer, é para pegar, porque tudo isso é traquejo, tudo isso. Eu dei muita aula em curso preparatório para concurso Uhum, do Ministério Público e da magistratura durante muito tempo. Aliás, eu peguei um momento em que isso tinha assim, uma remuneração muito melhor uhum, para um professor do que a remuneração da faculdade. E, uhum, curioso, era um tempo em que não havia nenhum instrumento de aula à distância. Assim que surgiu a possibilidade da aula via satélite para qualquer pedaço do país, esses cursinhos logo fizeram esses recursos e aí o que acabou acontecendo foi uma diminuição da receita deles. Né? Por uhum. incrível que pareça, o aluno, ele, enfim, não precisava mais sair da cidade dele para vir morar para São Paulo, né? E havia mais concorrência, os preços das mensalidades menores e tal. E Uhum. aí os cursinhos começaram a pagar Menos. menos, começaram a pagar o valor de mercado, né? Que antes eles pagavam para professor de cursinho, eram poucos, você tinha que ser, enfim, muito bom ali, porque você tinha que condensar toda a matéria de 3 anos de direito Uhum. comercial em um ano, né? Que é o tempo normalmente que é do cursinho, né? Uhum. E aí era uma remuneração grande. Mas, felizmente, eu também saí disso antes do declínio da remuneração. Né? E aí foi uma coisa Professor, interessante. Já está acabando? Já está acabando. tá começando agora. Eu tenho uma última pergunta, não sei se dá para responder, se dá Vamos tempo. lá, rapidinho. A sua melhor história enquanto professor? Ah, nossa, essa é difícil responder em 2 minutos. A melhor história enquanto professor. A melhor história curta enquanto Enquanto professor. professor. Nossa, eu tenho É. tantas histórias gratificantes. Né? Cada dia que eu entro em sala de aula, eu saio gratificado. Eu não saberia deixar de ser professor, sabe? É uma coisa que não tá em mim mesmo. Eu não tenho, não vou responder. Então Tem tá muitas bom. histórias, não dá para contar uma só. Então tá bom. Professor Fábio, ó, eu queria mais uma vez agradecer muito, muito mesmo. Eu me senti honrado com a sua participação. Eu devo muito ao senhor, desde a época da graduação, com a revista Comercialista, todas as dicas que me deu. Hoje eu sou professor muito pelos incentivos que você deu. Eu tenho 5 pessoas que me incentivaram muito para isso. O senhor é uma delas, então agradeço muito. Fico E feliz acho de que foi ouvir, fico feliz super, de ouvir. super bacana, super leve o papo e tenho certeza que o pessoal que acompanhou gostou e quem depois assistir no IGTV, se eu puder deixar lá, vai gostar Pode muito deixar, também. pode deixar. Uhum. Não, obrigado aí para todo mundo pela audiência e obrigado também a você mais uma vez pelo convite, Pedro. Obrigado, viu, professor? Uma boa noite para você, um abraço a todos, para o senhor, para sua família e obrigado mesmo. Obrigado também a vocês que acompanharam, viu, gente?